Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o vereador Castilho para fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Cumprimento a todos os santos, nobres pares na tribuna, aqueles que estarão nos assistindo pela TV Câmara. Com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Amém? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, cuja autoria pertence ao Deus Todo-Poderoso, nos exorta no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Não temo nem a Satanás, muito menos a homem. Obrigado, presidente. Coloco em discussão as atas da sessão camarara do dia 8/5/2017. Não havendo manifestações, consideramos a mesma aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente recebidos de diversos. Da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ofício encaminhando respostas de indicação dos vereadores Pastor Eliezer, Tiago Matias, Walter Moreno Banhossi, Alexandre Escombate, Charles dos Passos, Gilberto Neves Cruz, Eduardo Akira Damitsu, Rudney Monteiro, Antônio Carlos Meireles da Silva, Augusto Fresneda Torres, Paulo Henrique Andrade e Renan Vitor Pontelli. Do diretor da Escola Técnica Estadual Matsuyuki Kawano, ofício externando agradecimento pela moção 100/2017, de autoria do vereador Renan Vitor Pontelli. Das Secretarias de Relações Institucionais e Cultura, ofícios respostas às indicações 14/2017, de autoria do vereador Charles dos Passos, e 110/2017, do vereador Augusto Fresneda Torres. Da Secretaria Municipal de Saúde, resposta às indicações dos vereadores Gilberto Neves Cruz, Charles dos Passos, Renan Vitor Pontelli e Alexandre Escombate. Da empresa Energisa, resposta à indicação do 301/2017, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Do deputado Walter Hiroshi, ofício informando encaminhamento da indicação à autoridade competente, indicação de número 243, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. E um exemplar da revista FAESP Senar. Senhor presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente encaminhado pelo senhor prefeito municipal. O chefe do Poder Executivo Municipal encaminha a esta casa o projeto de lei número 23/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 165 mil, valor da contrapartida do município na execução das obras de revitalização e implantação de melhoramentos nas dependências físicas do Tupã Country Club, em parceria com o governo do estado de São Paulo e da outras providências. O prefeito municipal também encaminha a esta casa o balancete de receita e despesa referente ao mês de abril de 2017. O projeto de lei será encaminhado às comissões competentes. Não havendo mais expediente, o Executivo indaga ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, nesta noite temos 3 inscritos, primeiramente pela ONG O Monte, senhor Ricardo Amado Schell Ribas Silveira Alves, que irá se pronunciar sobre o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Convido o senhor André
Prado dos Santos para que use a tribuna. O senhor terá 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, servidores da casa, população que nos acompanha, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ONG O Monte, que nos permitiu o uso desse espaço para nos manifestarmos em prol de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Agradeço também aos vereadores Charles dos Passos e Tiago Matias, que desde a formação do nosso coletivo demonstraram apoio e sensibilidade às nossas pautas. Meu nome é Ricardo, sou estudante de Direito e membro do coletivo de minorias Florescer, o qual aqui represento. Ocupo essa tribuna para me manifestar sobre o dia 17 de maio, o Dia Internacional contra a LGBTfobia. A LGBTfobia, nome dado ao preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, está presente em nosso cotidiano, se manifesta de diversas formas e gera danos graves. Ela se manifesta sempre que uma piada ridicularizando um LGBT é proferida, ou sempre que alguém chama um homem, com perdão da palavra, de viado, com o intuito de ofendê-lo, como se ser viado fosse algo ruim. Sempre que alguém evita conviver ou se afasta de pessoas LGBT por medo de ser confundido com um. Sempre que alguém diz que LGBTs são LGBTs por causa de traumas de infância, ou porque faltou uma figura paterna ou uma figura materna, ou porque foram abusados na infância, ou por causa de algum relacionamento que não deu certo, ou simplesmente quando dizem que nós somos aberrações, que nós somos doentes, desvirtuados, sujos, pervertidos, ou que nós contrariamos a natureza humana. Sempre que alguém diz que nós devemos ser corrigidos, tratados, curados. Esse tipo de pensamento justifica outras formas de violência, que buscam punir os desviantes, ou pior ainda, corrigi-los. Essa suposta correção ocorre para ambos os gêneros através de violências psicológicas e violências físicas. Em relação à violência física, trago aqui um dado do Grupo Gay da Bahia. No Brasil, um LGBT é assassinado a cada 26 horas por motivação LGBTfóbica, ou seja, quase um LGBT por dia é morto em razão do preconceito. No caso dos homens trans, que têm sua identidade não reconhecida, e das mulheres lésbicas e bissexuais, essa ideia de correção ainda é somada ao machismo, e se traduz na forma do chamado estupro corretivo, ou seja, a violência sexual, com o intuito de, na mente do agressor, ensiná-las a serem mulheres de verdade e gostarem de homem. Afinal, elas são assim porque não encontraram o homem certo. Além disso, esse tipo de pensamento ainda faz com que nós nos sintamos culpados por sermos quem somos e por amarmos quem nós amamos. Faz com que nós internalizemos esse discurso e faz com que nós mesmos pensemos que somos seres quebrados, desviantes, sujos e que jamais serão capazes de pertencer plenamente à sociedade. Uma pesquisa da Universidade de Colômbia mostra que a sensação de não pertencimento à sociedade faz com que LGBTs tenham até 5 vezes mais chance de cometer suicídio. Outros estudos apontam ainda que as taxas de depressão, ansiedade e outros problemas psicológicos também são muito maiores entre a comunidade LGBT. A discriminação se manifesta também sempre que empregos são negados a LGBTs somente em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Em relação à população trans, essa forma de discriminação ocorre de forma ainda mais contundente, fazendo com que 90% das travestis e transexuais no Brasil estejam na prostituição. A LGBTfobia está presente também, sempre em que um casal homoafetivo não consegue se sentir seguro ou confortável para demonstrar afeto publicamente, nem mesmo andar de mãos dadas nas ruas, por medo de sofrer agressões ou mesmo por conta dos olhares julgadores, que ferem de forma bastante sutil, mas bastante profunda. A violência, sempre que pessoas bissexuais são vistas como indecisas, curiosas, confusas, mal resolvidas, ou quando tratam a bissexualidade como se fosse uma modinha.
somos constantemente estimulados a viver no armário. Há o famoso discurso: respeito. Pode ser gay, pode ser lésbica, pode ser bissexual, mas tem que ser discreto. Não precisa dar pinta. O homem não precisa ser tão afeminado. Para a mulher, não precisa ser tão masculinizada. Não precisa se expor dessa forma. Não pode demonstrar afeto em público. Não pode falar sobre isso publicamente. Em suma, pode ser, mas não pode existir. Em relação às travestis e às pessoas trans, a situação é ainda mais complicada. Em relação a essas pessoas, é negado o direito ao nome e à identidade. Sempre que alguém diz a um homem trans que ele não é um homem de verdade, ou a uma mulher trans que ela não é uma mulher de verdade, ou quando se recusam a usar o nome social para se referir a uma pessoa trans, há a negação do próprio ser que está ali. A expectativa de vida da população trans no Brasil é de aproximadamente 35 anos, menos da metade da expectativa de vida da população brasileira em geral. Essa estatística precisa mudar. As violências sofridas pela população LGBT merecem atenção e precisam ser combatidas com afinco. Mas mais do que isso, mais do que punir condutas LGBTfóbicas, o Estado deve pôr em prática políticas educacionais que estimulem o respeito à diversidade. Afinal, ninguém nasce intolerante. As pessoas se tornam intolerantes. E o poder público deve atuar no sentido de formar cidadãos que compreendam e respeitem as diferenças. Nesse sentido, faz-se necessária a inclusão das discussões sobre sexualidade e gênero nas escolas. Uma pesquisa realizada entre 2015 e 2016 pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a BGLT, entre 2015 e 2016, comprova que as escolas em que há a discussão sobre diversidade sexual e de gênero são ambientes menos violentos, mais seguros e mais acolhedores para os estudantes LGBTs. Esse estudo mostra que entre os estudantes LGBTs no Brasil há uma grande sensação de falta de segurança nas escolas, altas taxas de faltas provocadas pelo preconceito e altos níveis de agressão. Esse estudo demonstra também que os estudantes que sofrem discriminação com maior frequência possuem desempenho escolar inferior e se sentem menos pertencentes à comunidade escolar. Em razão disso, o coletivo de minorias Florescer defende a implementação de um currículo inclusivo que aborde a questão da diversidade e estimule o respeito à população LGBT. Defendemos também que haja a devida capacitação dos profissionais da educação para que tratem desses temas em sala de aula de maneira adequada. A pesquisa realizada pela BGLT demonstra que há maior sensação de pertencimento e aceitação nas escolas que aplicam currículos inclusivos. Lembremos que essa sensação de pertencimento e acolhimento está diretamente ligada às taxas de depressão, ansiedade e suicídio. Além disso, os alunos LGBT faltam menos e se sentem menos inseguros nas escolas em que se sentem mais acolhidos, que são as escolas que fazem essas discussões. Ou seja, a discussão de sexualidade e gênero nas escolas estimula o respeito à diversidade, reduzindo o preconceito, permitindo que os estudantes LGBT se sintam mais à vontade no ambiente escolar. Defendemos também que a Lei Municipal de Combate ao Bullying contenha disposições expressas sobre gênero, sexualidade, raça e outras formas específicas de preconceito. Sabemos que essas medidas não são a solução para tudo, mas, sem dúvida, constituem um passo importantíssimo para a construção de uma cidade mais justa, mais igualitária e mais inclusiva. Por fim, aproveito para divulgar que o Coletivo Florescer realizará uma panfletagem na quinta-feira na Praça da Bandeira, a partir das 8 horas da noite, e uma roda de conversa na sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, na Avenida Tabajaras, número 832, com o tema Vivências LGBT. Essas ações também serão divulgadas pela nossa página no Facebook, Coletivo de Minorias Florescer. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Solicito ao secretário que chame o próximo inscrito. Senhor presidente, a próxima inscrição desta noite é da senhora Jane Aparecida Rombi, de Godoy Rosim, secretária municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que irá falar sobre a execução das obras de revitalização da Avenida Tamoios.
Convido a senhora Giane Aparecida para que use a tribuna. A vossa senhoria terá 10 minutos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar nesta casa legislativa. Agradeço o convite do capitão Neves, líder do atual prefeito municipal. Então, estou aqui representando o nosso prefeito, o senhor José Ricardo Raimundo, para esclarecer alguns pontos que são de grande importância para mais uma obra que precisa sair do papel e que é de grande importância para o status da estância turística de Tupã, principalmente neste momento em que o DAD está passando por uma reformulação e que um dos critérios a ser avaliados da estância turística está relacionado à celeridade dos projetos em andamento. No que diz respeito, eu pedi a gentileza, é possível apagar as luzes para que o projeto pudesse ser visualizado? Este projeto, especificamente, ele trata da infraestrutura e modernização da Avenida Tamoios. É um projeto que foi assinado, celebrado, entre a Prefeitura e o DAD Tour, hoje, tá, desde o ano de 2012. Entretanto, em razão de diversos aspectos, de diversos problemas, esse projeto ainda não foi implementado. E o novo governo, ao assumir a gestão, priorizou, deu prioridade às principais obras de maior significado para a implementação do turismo na cidade, para que a estância turística realmente pudesse ter visibilidade no cenário regional e mesmo estadual. Diante disso, o prefeito, naquela época, considerando os diversos aspectos que envolve a complexidade de uma obra dessa envergadura, contratou a FDT, que é a Fundação de Tecnologia e Engenharia, vinculada à Poli da USP, para elaborar o projeto. Por sinal, eu tive a oportunidade de analisar o projeto, certo? Esse projeto ele foi metodologicamente muito bem elaborado, está muito bem fundamentado. Entretanto, ao finalizar este projeto, o valor dele, o valor das obras previstas, estavam muito além das possibilidades financeiras do município. Ou seja, o município dispunha, naquele momento, de um valor em torno de 6 milhões. E o valor apresentado do projeto pela FDT era de 17 milhões. E aí, houve a necessidade da Secretaria de Planejamento fazer uma revisão deste projeto com o intuito de diminuir os custos, eliminando obras que haviam sido projetadas no trecho todinho da Tamoios. Por gentileza, pode adiantar as fases. Conforme eu vou falando, eu não vou me ater aos slides, porque eu tenho apenas 10 minutos. Deste modo, tá, para a implementação, o projeto inicial ele se iniciava desde o início do canteiro central, onde se encontra o Cazuza, onde nós temos aquele canteiro com as palmeiras imperiais, tá, indo até a ponte da Avenida Tamoios, na Baixada. Com essa redução, o trecho reduziu e ele compreende a implantação dele desde a ponte da Tamoios e vai até a Rua Coroados, certo? Para que ele pudesse ser viabilizado. Também foi eliminado alguns serviços, algumas obras, algumas ações que eram previstas inicialmente, de forma que ele pudesse atender os critérios estabelecidos pelo DAD. Com isso, passou-se 5 anos. Nós estamos em 2017 e a Secretaria de Planejamento retomou todos esses convênios e, na verdade, nós procuramos fazer
tudo aquilo que deveria ter sido feito ao longo de 4 anos passados, para garantir a viabilidade, para que o município não perca esse recurso. Gostaria de frisar também que não há possibilidade de ser mudado o objeto, porque este objeto, a verba já é destinada para a infraestrutura e modernização da Avenida Tamoios. Ou qual é a alternativa do município de Tupã? Executar a obra. Para isso, nós precisamos recuperar a vigência do convênio. Ele venceu a primeira fase em 2015, a segunda fase em 2016, correto? Então, hoje nós estamos trabalhando de uma maneira bastante intensa, inclusive com a ajuda de vereadores que têm nos apoiado, fazendo intervenções junto à Secretaria de Turismo e junto ao próprio governo. E, neste momento, foi encaminhado, os senhores têm em mãos, tá, para ser votado a suplementação orçamentária que é necessária para que o projeto seja aprovado. Ele se encontra novamente para análise do DAD, e um dos documentos que nós deveríamos apresentar, tá, é a capacidade do município desta contrapartida, que é no valor de aproximadamente 108 mil, que corresponde ao período de defasagem em que a obra foi repassada e que ela não foi atualizada. Por gentileza, pode passar. Se vocês olharem o plano de obras, nós teremos a intervenção. O trecho em vermelho é a área de intervenção. O trecho em azul é a área de drenagem, de implantação de galerias de águas pluviais, ou seja, do sistema de drenagem urbana. Em cinza, a reposição do pavimento asfáltico. Em rosa, passeios do início da Tupis, indo até a Coroados. Em amarelo, iluminação, também compreendendo o mesmo trecho. Em verde, o paisagismo. E, por último, a recuperação toda a pavimentação asfáltica, que tem início na rua Tupis e vai até a Coroados, ok? Aqui são algumas perspectivas, diferente do modo como antes nós tratávamos os projetos, em que era possível fazer maquete eletrônica, vídeos dos projetos. Esta equipe, embora seja composta por profissionais de altíssimo gabarito, ela tem uma outra metodologia, ela trabalha com cenários, esboços gráficos dos cenários. E ela fez um levantamento dos diversos pontos das cidades, das transversais ou das ruas que são perpendiculares à Avenida Tamoios. E a proposta dela, o conceito dela é perfeito e está totalmente atualizado com a visão do projeto urbano que tem sido implementado na Europa, Estados Unidos, e que praticamente, nos últimos anos, está se alastrando em diversas cidades de países em desenvolvimento. No Brasil, nós temos já muitas cidades que estão adotando este conceito, ou seja, de trazer o conceito de urbanidade para a cidade, de trazer o conceito de convivialidade, criando espaços de convivência. Isso é extremamente positivo, porque possibilita a recuperação da infraestrutura que apresenta problemas que eu diria bastante complexos, relacionados a problemas de alagamento. É uma área extremamente árida, nós não temos vegetação, as calçadas precisam ser revisadas em função da lei de acessibilidade, certo? E a possibilidade, porque recentemente a Câmara aprovou os parklets. Então, esse projeto ele vai de encontro com aquilo que foi pensado em 2012, possibilitando que seja complementado futuramente com o projeto votado recentemente nessa casa no dia 25 de abril, ok? Bem, talvez que seja a pergunta que mais esteja em mente de todos vocês e o grande questionamento que muitos munícipes ou que os nossos cidadãos estejam preocupados em relação a essa obra. De que forma o governo de Tupã, a atual administração, vai gerir esta obra, certo? Nós temos um projeto importante, que é importante para consolidar a estância turística de Tupã, certo? Entretanto, surge uma série de dúvidas, considerando a complexidade e os impactos que a obra vai gerar. Eu não posso dizer que a obra não vai gerar impactos. Sim, ela vai gerar. A nossa função é trabalhar para que esses impactos sejam os menores possíveis. Por exemplo, que afete de uma forma minimizada, tá, os comerciantes deste importante eixo. Por exemplo, a Secretaria elaborou um projeto, um plano de gestão da obra,
para a implantação dessa obra. De que forma? Nomeando um fiscal que vai acompanhar o desenvolvimento desta obra, lembrando que a empresa que vencer o processo licitatório, ela deve ter um engenheiro responsável pela obra, então cabe apenas à prefeitura fiscalizar tecnicamente a obra. E o que nós estamos propondo? Fazer uma gestão compartilhada, solicitando que esta casa faça a indicação de um dos vereadores para acompanhar, junto com a secretaria, com os técnicos da secretaria, especialmente com o gestor desta obra, tá? E um representante da associação comercial. É isso que nós entendemos por gestão compartilhada, de forma que todas as ações, que cada etapa da obra tenha visibilidade, seja acompanhada. O outro aspecto... O tempo da Vossa Senhora terminou, eu vou dar mais um minuto para que a senhora possa concluir seu raciocínio. Agradeço muito a gentileza. Só para finalizar, dentro desse plano de gestão, nós iremos disponibilizar todas as informações no site da Secretaria, que já deveria estar pronto, entretanto, por uma razão de falta de técnicos e um número de secretaria ser enorme, o site da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano ainda não está pronto. Então, de forma que todos poderão ter acesso às informações e acompanhar cada passo, cada etapa da obra. E aí são todas as peças gráficas que foram desenvolvidas. O projeto ele é integrado por mais de 43 pranchas. Foram desenvolvidos o projeto de elétrica, de todos os impactos necessários para isso. Por gentileza, o último slide. Estar juntos é um começo. Continuarmos juntos é um progresso. Trabalhar em conjunto é o sucesso. Muito obrigada pela oportunidade e eu estou à disposição, a Secretaria, para novos esclarecimentos. Muito obrigado. Solicito ao secretário que se há mais inscrito na tribuna livre. Pela Associação Cultural Ágape de Tupã, senhor Renato Gonzalez Rosa, que irá falar sobre a realização da 16ª Festaete, Festival Nacional de Teatro de Tupã. Convido o senhor Renato para que use a tribuna. O senhor tem 10 minutos. Boa noite, presidente desta casa, vereador Walter Moreno, vereador Paulo Henrique, primeiro secretário, e o Osmídio Castilho, que é o segundo secretário. Demais vereadores, funcionários da TV Câmara, funcionários da Câmara Municipal, pessoas que estão na plateia e telespectadores da TV Câmara de Tupã. Estamos aqui para falar em nome da comissão organizadora do 16º Festival Nacional de Teatro de Tupã, o Festaete, que acontece de 20 a 27 de maio e que visa, através de uma mostra competitiva de espetáculos, a promoção das artes cênicas em Tupã e região. Os espetáculos serão apresentados no Clube dos Comerciários, Anfiteatro Clei Alexandre e Espaço das Artes da Avenida Tamoios. Aproveito para fazer um agradecimento especial ao vereador Amaury Mortágua, que também é presidente do Sindicato dos Comerciários, ele que fez a sessão gratuita do Clube dos Comerciários. Serão, senhores, 16 espetáculos, 2 exposições, uma do fotógrafo tupaense Eduardo Dantas e uma do Grupo Ágape. 3 oficinas de dança, que serão realizadas na Academia CAF e na Escola de Dança Fabiane Ortega, pelo professor Aguinaldo Souza, de Londrina. Estarão envolvidos espetáculos de 12 cidades. Os espetáculos selecionados serão avaliados por uma comissão julgadora formada por Lucas Godoy, de Tupã, Toninho do Vale, de São Paulo, e Nelson de Abreu, de Marília, que premiará os espetáculos com o troféu Jum Pandan. Esse nome, aliás, foi sugerido pela indígena Krenak, Lidiane Damasceno, e significa ensaio de todos. Nós, os organizadores desde o primeiro festival, sempre prestamos homenagens aos artistas que se destacaram na cena teatral ou cultural de Tupã em vida, o que foi copiado por outros eventos desde então. Este ano, para marcar a inserção da categoria Arte Circense no festival, o grande homenageado será Toninho Mágico, que realizou um grande trabalho nas décadas de 1970 e 1980,
tendo realizado inúmeros shows pelo estado de São Paulo e ainda animado inúmeras festas de aniversário em Tupã e região. O Festaet vem sendo organizado desde novembro de 2016. Com o país em crise, a Prefeitura de Tupã, uma de nossas principais parceiras, não poderia estar em situação diferente. Todos os esforços foram despendidos pelo poder público para que o Festaet acontecesse. Foi o festival de teatro dos seus 17 anos mais difícil de ser organizado. Muita coisa contra. Do lado dos organizadores, várias promoções foram realizadas e ainda pedirão uma colaboração de R$ 5,00 em cada espetáculo, a fim de auxiliar nas despesas dos grupos que estarão em Tupã. Devido ao grande conhecimento e amizade do Grupo Ágape, os espetáculos que vêm para Tupã não cobrarão cachê. Quero aqui também convidar os senhores vereadores que prestigiem amanhã, dia 16 de maio, às 8 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, o lançamento oficial do 16º Festaet Troféu de Pandan, que homenageará o grande artista tupaense Toninho Mágico. O Festaet é realizado pelo Grupo Ágape, porém tem muito a agradecer. A grande parceira, a Ágora Cultural, a qual agradeço ao Fábio Dias. Agradecer à Prefeitura de Tupã, a qual agradeço o prefeito Ricardo Raimundo. A Secretaria de Cultura, a qual agradecemos o vice-prefeito e secretário Caio Aoki. A Secretaria de Esportes, agradecendo ao Marcos Pinheiro. A Secretaria de Educação, a qual agradecemos o professor Mauro Guerra. A União Espírita Jesus Gonçalves. A Academia CAF, a quem a gente agradece, a sua proprietária, que é a Liliana Morábito. Agradecemos também a Escola de Dança Fabiane Ortega. A 3W Eventos, do Wagner Lux. A Max, provedora de internet, cujo gerente local é o Misael. A Ampli Shop TV, ao Paulo Marques. A SB Contabilidade, Ed Carlos. Ao Madrugão Lanches, em nome da Silmara e do Túlio Filho. E a Connect System Assistência de Celulares. Fica aqui, então, o convite a todos os senhores que prestigiem, de 20 a 27 de maio, o 16º Festaet. A programação está disponível no site da Prefeitura, que é www.tupa.sp.gov.br, e também pelo Facebook Festaet. Assistam agora, então, a um pequeno vídeo sobre o nosso festival de teatro. Peço que pare o tempo até que consiga acertar o problema técnico que nós estamos tendo. Antônio Rodrigues da Silva. Todo mundo conhece aí Toninho Mágico. Nasci na Bahia, numa cidade por nome Duas Passagens, município de Urandi. Fiquei 19 anos morando na cidade, mas meus pais tinham sítio e nós moramos na cidade. Eu fazia várias coisinhas, meu pai fazia também de madeira, de ferro. Fui trabalhando. Depois veio um dentista, um parente, me chamou para trabalhar com eles. Como eu tinha um pouco de inteligência, fui trabalhar. Aí passei a fazer dentadura, dente de ouro, essas coisas, e fui continuando e passei a ser dentista com ele. Aí achei que o dentista não estava bom. Então minha mãe tinha muita paciência por outros motivos. Fui trabalhar de mascate. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Tenham todos uma boa noite.
Queremos agradecer em nome do Geraldo Faldão, a família Faldão, e também aos colaboradores, funcionários das lojas e a todos que estão nos prestigiando na noite de hoje. Não havendo mais inscrições para pronunciamento na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à chamada das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção de número 165, 2017, manifesta congratulações ao senhor Walter Gonzalez e ao senhor Fabrício Fernandes Gonzalez, proprietários da drogaria Dom Bosco, em virtude dos 30 anos de dedicação e cuidado com a saúde da população tupanense. Em discussão, a moção de número 165, 2017, do vereador Gilberto Neves da Cruz está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. Moção de número 166, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações pelo Dia do Assistente Social, comemorado anualmente no dia 15 de maio. Em discussão, moção de número 166, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Também de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção de número 167, 2017, manifesta congratulações ao coordenador do Ambulatório de Oncologia do Hospital São Francisco de Assis de Tupã, Dr. Aderso Jaquito, pelos serviços médicos prestados à comunidade pelo referido ambulatório. Em discussão, moção de número 167, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, moção de número 168, 2017, manifesta congratulações à 2ª Companhia de Polícia Militar Nodo, Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo, pela realização do treinamento tático para primeiros interventores e técnicas de atendimento de ocorrências envolvendo artefatos explosivos. Em discussão, moção de número 168, 2017, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 169, 2017, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações ao senhor Guilherme Augusto Comenda do Nascimento pela graduação a 1º sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em discussão, moção de número 169, 2017, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Também de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, moção de número 170, 2017, manifesta congratulações ao senhor Luiz Rogério Moreno Sanches pela promoção e graduação a 1º sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em discussão, moção de número 170, 2017, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De iniciativa do vereador Eduardo Akira Mitsu, moção de número 171, 2017, manifesta congratulações aos profissionais da enfermagem de Tupã pelo Dia do Enfermeiro, comemorado no dia 12 de maio. Em discussão, moção de número 171, de autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Tiago Munhoz Matias, moção de número 172, 2017, manifesta pesar em razão do falecimento da senhora Lucy Burim Cunha, ocorrido no dia 11 de maio. Em discussão, moção de número 172, 2017, de autoria do vereador Tiago Munhoz Matias, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Também de autoria do vereador Tiago Munhoz Matias, moção de número 173, 2017, manifesta congratulações
pelo Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, comemorado no dia 17 de maio. Questão de ordem. Em discussão, a moção de número 173, 2017, de autoria do vereador Tiago Munhoz Matias. Está em discussão. Questão de ordem, vereador Charles dos Passos. Gostaria de solicitar ao vereador autor a permissão para subscrever a moção. Está aberta a todos. A moção de número 173, 2017, está aberto a subscrição de todos os vereadores. Continua em discussão. A moção de número 173, 2017. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu, moção de número 174, 2017, manifesta congratulações ao senhor Leandro Gustavo Guilhem Marquense por ter se sagrado campeão na modalidade ranch durante o 27º Congresso Brasileiro do Cavalo Quarto de Milha, em Avaré. Em discussão, a moção de número 174, 2017, de autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Também de autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu, moção de número 175, 2017, manifesta congratulações ao senhor Valci Silva, ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tupã. Em discussão, a moção de número 175, 2017, de autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu, está em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Capitão Neves. Gostaria de pedir permissão para assinar a referida moção. Está aberta a todos os vereadores. A moção de número 175, 2017, e com autorização do autor, está aberto a todos os vereadores que queiram subscrevê-la. Continua em discussão. Ninguém quer discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 176, 2017, de autoria do vereador Pastor Eliezer, manifesta pesar em razão do falecimento da senhora Júlia Tártaro Escolástico, ocorrido no dia 26 de abril. Em discussão, moção de número 176, 2017, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria da vereadora Thelma Tolim, moção de número 177, 2017. Manifesta congratulações ao jornalista Marco Antônio de Barros Júnior por ter sido contemplado novamente com o prêmio Sangue Novo, idealizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. Em discussão, moção de número 177, 2017, de autoria do vereador Thelma Tolim. Está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Matias. Queria saber se a nobre vereadora poderia autorizar subscrever a moção. Claro, fica aberto a todos. A moção de número 177, 2017, está aberta a subscrição de todos os vereadores. A moção 177 continua em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, estas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Terminadas as moções, passaremos à entrega de homenagem. Homenagem ao Grupo Faldão, pela comemoração dos 50 anos de fundação em Tupã. Moção essa de número 48, 2017, de autoria do vereador Charles dos Passos, lida e aprovada na sessão do dia 6 de 3 de 2017. Aprovada por todos os vereadores. Passo a palavra ao secretário para que ele proceda à entrega da homenagem. Senhor presidente, senhoras e senhores, dando início à homenagem desta sessão ordinária, convidamos o vereador autor da moção, vereador Charles dos Passos, para que faça o uso da palavra. Senhor presidente, nobres membros da mesa, nobres pares desta casa, ao público que nos acompanha aqui na plateia, Bruno, boa noite, aos nossos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e também pela internet, nosso boa noite. Senhor presidente, o motivo que me traz a discutir essa moção
é sobre a importância dessa empresa para a nossa cidade, assim como tantas outras empresas que fizeram e continuam fazendo a história de Tupã, que contribuíram para a construção da nossa cidade, uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora, de pessoas hospitaleiras e muito trabalhadoras. Exemplo é a família Faldão. A moção número 48/2017, votada e aprovada unanimemente por todos os vereadores, nos traz essa noite aqui para fazer a entrega do certificado, que representa a ação dos vereadores desta Casa de Leis em reconhecimento a essa família, a essa empresa que contribui e vem contribuindo para a economia da nossa cidade. São três empresas que fazem parte do Grupo Faldão e que ajudaram, como eu já disse, a escrever a nossa história. Eu gostaria de ler a justificativa que me levou a realizar esta moção, a propor essa moção, para depois fazermos a entrega do certificado. Moção de congratulações número 48/2017 ao Grupo Faldão, em comemoração ao aniversário de 50 anos de fundação e início de suas atividades comerciais em nossa cidade. O Grupo Faldão é administrado pelo empresário senhor Geraldo Faldão, juntamente com sua esposa Nadir Januário Faldão, além de seus filhos, Geraldo Alessandro, Giorgio André e Fábio Henrique. No início, suas atividades comerciais, seu Geraldo e dona Nair vendiam sapatos de porta em porta, com uma bicicleta na cidade de Tupã e região. Alguns anos depois, em 6 de março de 67, com muita dificuldade e muito esforço, dedicação e muito trabalho, o casal inaugura sua primeira loja, a Cinderela Calçados. Claro que no início vieram muitas dificuldades, e não foram poucas, né, seu Geraldo? Mas o seu Geraldo e dona Nadir sempre foram muito motivados e eles acreditaram nas pessoas que trabalhavam com eles e acreditavam no comércio de Tupã. Por isso, venceram. A prova está aqui hoje. Após a inauguração da primeira loja de calçados Cinderela, veio a Sport Mania e, na sequência, a Center Modas, formando, então, o Grupo Faldão, administrado pelo senhor Geraldo e dona Nadir. E, claro, seus filhos e funcionários, colaboradores que transformaram do Grupo Faldão, da família Faldão, a empresa de sucesso que hoje está aqui nessa casa para receber das mãos de nossos vereadores, porque a propositura foi nossa, mas todos os 15 reconhecem e tenho certeza que ficam felizes com a entrega desta moção hoje. Eu gostaria, então, de convidar à frente para receberem o certificado da moção de congratulações, senhor Geraldo Faldão, dona Nadir Faldão e demais familiares e funcionários aqui presentes. Nosso secretário poderia chamá-los? Dando sequência, então, à nossa homenagem, convidamos, então, o casal, primeiramente, senhor Geraldo Faldão, senhora Nadir Januário Faldão, também senhor Giorgio André Januário Faldão, senhor Geraldo Alessandro Januário Faldão e também senhor Fábio Henrique Januário Faldão. Os homenageados representam, então, as empresas do Grupo Faldão, Cinderela Calçados, Sport Mania e Center Modas.
Senhor presidente, senhoras e senhores, representando o Grupo Faldão, convidamos para que faça uso da palavra o senhor Giorgio André. Boa noite a todos, as autoridades aqui presentes. É com muita satisfação que a gente vem aqui agradecer essa bela homenagem à família, em reconhecimento ao trabalho dos meus pais, né? E juntamente com meus irmãos e, no decorrer do tempo, com os colaboradores, que foram muitos durante esses anos. Lembrando também que nós tivemos uma empresa de bicicleta, que ela ficou 24 anos no mercado, né? Cumpriu seu papel social e acabou agora surgindo um sucessor, que era um mecânico que ficou há 16 anos com a gente. Hoje ela está começando a sua empresa. Então, fora as 3 empresas, tinha mais a loja de calçados. E é isso daí, agradecer, e a gente sabe o esforço do seu Geraldo e da dona Nadir, juntamente com meus irmãos e os colaboradores, que nunca mediram esforços e sempre trabalharam muito. Nós tivemos também a experiência da feira, nós fomos feirantes por 8 anos, e a gente sabe o empenho do seu Geraldo e da dona Nadir, que eram os primeiros a chegar lá, chegava de madrugada, e com muito trabalho, eu e meus irmãos, a gente meio contrariado, às vezes tinha que ir lá trabalhar de sábado, trabalhar de domingo, enquanto que os amigos iam para os clubes, né? A gente era obrigado, assim, com muita satisfação. Hoje a gente vê a importância desse trabalho, que estamos juntos, né? Eu vejo que a gente sempre fez assim que o sonho dos nossos pais, eles sempre nos falavam que era deixar uma casa cada um e os filhos formados. E eu acho que eles conseguiram com muito esforço, né? Hoje, os 3 filhos, felizmente, temos a nossa casa própria e os 3 filhos são formados. E, embora não trabalhamos na profissão, voltamos a estar junto com eles, né? Então, muito obrigado a todos aí. Eu quero, em nome do Charles, convidar os colaboradores, familiares, para que venham aqui à frente para fazer uma foto. Então, todos os familiares, colaboradores da empresa, a pedido do vereador Charles, para que venha fazer uma foto. Os vereadores todos estão convidados também a vir também aqui para se postar junto.
Não havendo mais moções a serem apreciadas, indago ao secretário se há requerimento para deliberação. Senhor presidente, há o requerimento de número 11/2017, de autoria do vereador Pastor Eliezer, requer informações à Secretaria Municipal de Administração e Governo de Tupã, referente à verba para a construção da creche Pró-Infância, situada à Rua Dom Pedro com a Rua Vista Alegre. O requerimento de número 11/2017 está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Não havendo mais requerimento, solicito ao secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Eu requeiro que seja dispensada a leitura e discussão das indicações e que elas sejam votadas em bloco. É regimental, consulto o vereador Meirelles e o vereador Renan para que as indicações sejam lidas e aprovadas em bloco. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Sendo assim, coloco a plenário para que as indicações de número 427 a 457 sejam lidas e aprovadas em bloco. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Coloco em votação em conjunto as indicações de número 427 a 457. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Aprovadas as indicações, passa a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicito ao secretário que proceda à leitura do primeiro vereador inscrito. O primeiro inscrito é Vossa Excelência, vereador Walter Moreno Banhos. Solicito ao primeiro secretário que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. O nobre vereador terá até 10 minutos para uso da palavra. Senhor presidente, secretário, senhores vereadores, população que nos prestigia da noite de hoje, a todos que nos acompanham através da TV Câmara, internautas, o nosso muito boa noite. Senhor presidente, alguns assuntos me traz na noite de hoje e eu vou deixar algumas coisas para a explicação pessoal, porque nós estamos comemorando no dia de hoje o Dia da Família. E ontem nós comemoramos o Dia das Mães. Duas datas muito importantes. Então eu quero falar menos e colocar uns vídeos para que a gente possa prestar atenção nessas duas datas bastante importantes. La donna è l'armonia, è la poesia, è la bellezza. Senza di lei il mondo non sarebbe così bello, non sarebbe armonico. E a me piace pensare, ma questa è una cosa personale, che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre. Nós vimos aí então o Papa falando sobre a mãe. Muito importante as palavras do Papa dizendo que o mundo não teria nenhum significado e graça se não fosse as mães. E eu quero colocar também essa homenagem a todas as mães, e eu quero colocar em especial a minha mãe, Dona Elvira, que deve estar assistindo, e aí a todas as mães do Brasil e no mundo. Não é sobre uma pessoa qualquer que agora eu vou falar. É sobre alguém que ficou sem dormir quando me ouviu chorar. É sobre alguém muito especial aos olhos de Deus. É sobre alguém que trilhou com cuidado os caminhos meus. Eu quero soltar minha voz e dizer bem alto o quanto te amo, mamãe. E ter teu amor é tão bom, e a vida me vale bem mais por você existir. Mãe não vê limites, não mede esforços pra me ver feliz.
fala com o Pai. Ensina inglês, natação, explica a situação pra não gastar demais. Mamãe, você é um lindo esboço do amor de Deus. Mamãe, pra você eu vou conquistar todos os sonhos meus. Mamãe, você é meu mundo, meu tudo e um pouco mais. E nas horas difíceis você é o caminho para a minha paz. Que Deus te conceda alegria, saúde, amor e harmonia para viver em paz. Agradeço por estar aqui, obrigada por existir, eu te amo demais. Mamãe, 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 mamãe. Que Deus te conceda alegria, saúde, amor e harmonia para viver em paz. Agradeço por estar aqui, obrigada por existir, eu te amo demais. Então, quero estender a todas as mães esse dia tão especial e oxalá que nós possamos estar sempre com as nossas mães, ou aqui na terra, ou lembrando sempre quando aqui esteve, juntinho do Pai agora. Quero também passar esse vídeo, nós estamos comemorando hoje o Dia da Família. Família essa que nós temos que, a cada dia, lutar mais, porque na correria, no dia a dia, nós esquecemos um pouco do diálogo, WhatsApp, Facebook, muitas vezes não conversamos mais, não dialogamos mais, amamos tão pouco e nós precisamos a cada dia da família. Sem a família nós não somos nada. Nós temos que chegar ao fim do dia, voltar para casa, encontrar a família. Nós temos que aconselhar e ser aconselhado. Nós temos que amar e ser amado. É assim que nós podemos fazer somente dentro das nossas famílias, que é a célula máxima da sociedade. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido
Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Muito bem. Nós tivemos alguns problemas técnicos. Agradecemos aí a Verlaine, mas nós temos um problema técnico que nós temos que resolver, mas vamos resolver em breve. Bem, eu quero, então, novamente falar um pouquinho sobre a família essa tão importante nos dias de hoje. E gostaria que nós pudéssemos... Está passando mais um vídeo, eu acho que eu vou ter algum tempo... Senhor presidente, Sim, gostaria de ceder o tempo para o vereador Walter Moreno. Todo o seu tempo? É o tempo que ele precisar. Tá bom. Então, Obrigado. essa mesa lhe dará até 11 minutos. Quero agradecer ao vereador Renan pela cessão do tempo. A gente vai falar agora de uma lei que tem o potencial de melhorar a casa e a vida de milhões de pessoas, mas que é ignorada pela maioria dos municípios. A repórter Joconda Brasil foi conhecer a história de moradores que já se beneficiaram dessa lei no Distrito Federal e conta como essa lei funciona. Famílias que moram em áreas em processo de regularização e com renda de até 3 salários mínimos podem se beneficiar de uma lei que existe desde 2008 e que assegura assistência técnica de graça para quem quer reformar ou construir uma casa. No Distrito Federal, postos de atendimento foram montados em 8 cidades. O mais comum é o morador procurar ajuda para pintar uma parede, consertar um telhado, mas aí na conversa com os arquitetos, com os engenheiros, ele descobre que pode muito mais, sair com um projeto completo para reformar a casa ou até mesmo construir mais cômodos. Como aconteceu com a Patrícia, que queria fazer pequenos reparos, mas ganhou um projeto com tudo que a casa precisava para ficar mais segura e o ambiente saudável. A parede não tem mais rachaduras. No quarto, que não tinha ventilação, foi colocada uma janela. A sala não vai ficar mais abafada porque foi feita uma abertura para a circulação da corrente de ar. O barquinho é pequeno, mas está ficando aconchegantezinho. O banheiro foi a mudança que a Patrícia mais gostou. Agora vai ter cerâmica, né? Vai ter vaso, vai ter as coisinhas que não tinha antes, não tinha. Agora vai ter. A planta é de graça. Assistente social, arquitetos, engenheiros monitoram o trabalho no dia a dia. A gente tem recebido também, por exemplo, famílias cadeirantes que não têm nenhuma adaptação dentro da casa e a gente desenvolve, com os nossos conhecimentos da parte de adaptação para uma pessoa cadeirante, qual a melhor forma de adaptar aquela casa ao morador. Desde que entrou em vigor em meados de 2009, apenas 122 municípios em 16 estados e no Distrito Federal foram diretamente beneficiados. Receberam repasses de menos de 30 milhões de reais. O município tem que procurar o Ministério das Cidades para receber a verba. A demanda é baixa. O último contrato assinado para repasse de dinheiro foi em 2010. A Irene mora em uma das regiões mais pobres de Brasília e quis aumentar a casa. Eu não tinha essa ideia de fazer uma janela tão larga como essa aqui, bem clara, minha sala é bem clara, a cozinha é clara. Eu não tinha, foi tudo eles. Se não fosse eles, não tinha ficado assim. O sonho saiu do papel. Hoje, Irene está curtindo a nova realidade. E o projeto de Brasília virou o modelo. Essa lei é o SUS da arquitetura e engenharia. Conhecendo essa lei, as populações de baixa renda podem pressionar para que o poder público atenda às necessidades dessas famílias. Na página do Jornal Hoje, na internet, você encontra a lista das cidades que já oferecem esse serviço gratuito de ajuda técnica para a reforma das casas. Bem, nós, essa casa, já votamos, e é de minha autoria, o projeto de lei que institui o aluguel social, que várias famílias se beneficiam dela. Quando essa casa votou,
esse projeto, e depois disso, quando há enchente, quando uma casa ela está aí com risco, quando uma família, por algum motivo, não consegue pagar o aluguel, a assistente social vai lá, através da lei, essa lei de minha autoria, aprovada pela essa casa, as pessoas vão lá e conseguem. E depois também uma lei de minha autoria, que é a planta social. Também nós temos em Tupã a planta social, que é gratuita. Agora eu fiz uma indicação, e eu quero agradecer os vereadores que votaram na noite de hoje, para que o prefeito Ricardo ele faça esse convênio com o governo federal, pela Lei 11.888, que vem falando exatamente o que nós vimos aí nessa reportagem. Essa lei assegura o direito das famílias de baixa renda, assistência técnica pública e gratuita para os projetos e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social de moradia. Depois, no artigo 2º, ela fala que as famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, residentes em área urbana ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para a sua própria moradia. Aí há outros artigos e incisos, mas o importante é que nós vimos aí na reportagem, e nós também conseguimos aí entrar no site, e vimos que a procura é muito pouca, que os prefeitos, muitas vezes, não entram para fazer esses convênios. E essa lei, como nós observamos aí, ela existe, há dinheiro para essa finalidade, que muitas vezes os gestores não procuram, ora por não saber e ora por comodismo. Então, nós estamos pedindo aí ao prefeito Ricardo, através das suas secretarias, que eles façam esse convênio para que a população de Tupã, de baixa renda, de até 3 salários mínimos, aqueles que precisam aumentar a moradia, aqueles que precisam, muitas vezes, construir, eles podem estar sendo atendidos por essa lei, devido ao montante que nós temos, inclusive, esperando para que os prefeitos façam esse convênio para recebimento e poder estar atendendo a população. Nós temos, nesse ano, 27,9 milhões para atendimento dessas moradias. Então, isso é bastante importante, e eu vou pedir ao prefeito, estou pedindo ao prefeito, através dessa indicação, que faça esse convênio. Eu tenho mais um vídeo para passar, se der tempo eu vou falar um pouquinho. A Prefeitura está concluindo o processo de licitação para abrir a Rua Adolfo Dantas, na região oeste da cidade. A área já foi desapropriada para o investimento. A abertura da Rua Adolfo Dantas contará com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, guias e sarjetas e iluminação. É um trabalho antigo que o Walter Moreno vem fazendo aqui na Vila Barca, né? Já começou alguns anos atrás, procurando interligar essa rua, né? A Adolfo Dantas, e ficou parado uns tempos, faltava verba, ele conseguiu verba através do deputado Eli Corrêa, parte da verba, e na gestão passada não conseguiu fazer essa obra, né? E aí, conversando com o Walter no início do mandato nosso, falou da vontade dos moradores aqui, do sonho. É uma área nobre, né? Aqui tem muitos terrenos que podem desenvolver prédio, o sistema vertical de moradia, excelente a localização. Mas nós conseguimos redecorar a planilha e agora, se Deus quiser, vamos estar conseguindo aí iniciar essa obra. Temos até o final do mês já para a Caixa, já fazer a primeira medição. Então, por isso a nossa pressa de estar vindo aqui, já tirando a cerca, já mudando tudo, limpando o terreno, para que na próxima semana a empresa vencedora da licitação já possa trazer o maquinário e começar a fazer o seu trabalho. Para abrir a Rua Adolfo Dantas, o vereador Walter Moreno solicitou recursos ao deputado federal Eli Corrêa Filho. O parlamentar espera que o investimento traga mais desenvolvimento para aquela região da cidade. No meu primeiro mandato, nós tínhamos um sonho de abrir essas duas ruas, que é um pedido antigo dos moradores aqui da Vila Barca. E nós conseguimos, então, de imediato, abrir a Melvin Jones, que fica bem abaixo aqui, aonde nós percebemos que depois da abertura já construiu condomínios aqui, prédios, casas aonde era chácara, já construíram devido à abertura dessa rua. E nós tínhamos, nessa mesma época, o sonho de abrir a Adolfo Dantas, mas não tínhamos recursos. Então nós fomos atrás dos deputados, conseguido o deputado DEM, Eli Corrêa, que mandou a verba para que nós fizéssemos essa abertura
e também ali na rua Iamato, tirar os paralelepípedos e asfaltar. Mas as empresas não vinham, abriu-se licitação várias vezes, as empresas não concorriam, porque uma obra não é de porte muito grande e nós estávamos com dificuldade muitas vezes de dar contrapartida, pagar, as empresas ficavam sempre com o pé atrás e não vinham. Falando com o Ricardo prontamente ele já atendeu, ele somou essa obra, outras obras que o município vai pagar, e aí agora sim já tem empresa que vai participar da licitação, já nos avisou que pode abrir, que vai participar, porque as obras agora, com essa veio outras obras que o prefeito vai colocar nessa licitação. Então essa obra que vai atender, principalmente o vereador da Vila Barca, claro que toda a Tupã, mas as pessoas que moram aqui do lado esquerdo, quando queria vir para Imorés, por exemplo, ou tinha que ir lá na Avenida Brasil, que é bem abaixo, ou na Marechal do Ar, que vem ali do aeroporto, onde tem movimentos intensos. E também as pessoas que vêm aqui à Igreja São Judas, quase que semanalmente, pessoas que vêm quase todos os dias, eles tinham que fazer todo esse trajeto, hora chovendo, hora sol, se era de dia. Agora, com a abertura disso, fica bem próximo à Igreja São Judas, eles vêm rapidinho, tá na igreja, volta para casa, não precisa pegar carro, então isso vai facilitar muito. E também depois as construções que vai vir aqui, nós estamos vendo aí que está todos em lote, tudo mato. Então agora, depois da abertura, vai se lotear aí com certeza as proprietárias da chácara, e aí sim vai construir casa e vai ficar como a Melvin Jones está hoje. Então o sonho dos moradores, quero agradecer aqui a todos os moradores também que contribuíram de uma forma ou de outra, agradecer ao prefeito anterior, o Manuel, agradecer o Ricardo que deu a contrapartida, o Ricardo que realmente se dispôs a fazer a abertura, está conosco aqui hoje, observando a obra e realmente acelerando. Então nós só temos que agradecer. E quem ganha com isso somos nós e a população de Itupã. Esse é o trabalho do vereador, é o trabalho do prefeito, é atender às reivindicações e os pedidos dos moradores. Quero agradecer ao Renan novamente pelo tempo cedido, ao presidente pelo tempo cedido também. Muito obrigado. Solicito que o nobre vereador Walter Moreno retome a presidência dessa casa. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Eduardo Akira Damitsu. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara. Gostaria aqui de estar parabenizando aí o Grupo Faldão, o seu Geraldo, a dona Nadir. Eu tive o privilégio aí de ser criado aí junto com eles, e com o André, e com o Fábio e o Geraldinho. E com muito orgulho, hoje o meu filho também faz parte da família do seu Geraldo. Então, os parabéns aí ao grupo, a dona Nadir, aí os parabéns. Gostaria só de falar um pouquinho aí no último dia 6, tivemos a visita do deputado federal Roberto Lucena, o qual eu participei da reunião junto com o prefeito Ricardo Raimundo e vários prefeitos da sub-região, o qual, em conversa com o deputado, ele se comprometeu de estar colaborando com o nosso município também, intercedendo junto ao Ministério da Agricultura, viabilizarem uns equipamentos aí para a nossa agricultura familiar. E também pedimos aí o empenho do deputado para a construção do ginásio esporte para a nossa cidade, aí, o qual nós temos aí uma demanda e também o recapeamento para o nosso município. E também uma outra indicação, a Energisa, ela vai estar requerendo solicitando uma reunião
aí com o prefeito para tratar de assuntos relacionados ao projeto da linha de transmissão. Vai se passar um linhão ser implementado na nossa cidade aí, às margens da SP-294, sentido Tupã a Getulina, onde parte do trajeto inicial vai sair da subestação e vai sentido Herculândia, onde aí, no meu ver, aí vai estar dificultando aí a implantação do 4º distrito industrial aí, uma vez passando o linhão ali, não pode se estar construindo embaixo do linhão. Então, isso aí foi as minhas indicações. Volta a palavra ao presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Maurícia Anjo Mortágua. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, nobres parlamentares, nós queremos também cumprimentar as pessoas que estão aqui, os funcionários da Câmara e aqueles que estão assistindo de alguma maneira. Nós voltamos com o tema recorrente, porque a gente tem percebido que a reforma da aposentadoria, o governo tem tomado algumas estratégias. Uma delas é alongar o mais que der para ver se nós temos resistência de lutar até onde ele for alongando essa votação. E é isso que estamos fazendo agora, e nós gostaríamos, se fosse possível, de apresentar uma versão mais atualizada, já com a emenda que foi aprovado, o substitutivo que foi aprovado pela Câmara, pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Vamos lá, então. A reforma da Previdência proposta pelo governo quer que você trabalhe e morra sem se aposentar. Na proposta original, para ter aposentadoria completa, você precisaria ter 65 anos de idade e contribuir durante 49 anos. A sociedade pressionou e o governo cedeu. Agora são necessários 40 anos de contribuição. Isso é mais do que o praticado em muitos países desenvolvidos, onde, em média, se contribui 35 anos. Para ter direito à aposentadoria parcial, você vai precisar ter 65 anos e contribuir durante 25 anos. Mas as condições do mercado de trabalho no Brasil não permitem que o trabalhador contribua durante 40 anos. E mais grave ainda, o trabalhador brasileiro não consegue acumular sequer 25 anos de contribuição. Os números provam: 79% dos trabalhadores aposentados por idade contribuíram menos do que 24 anos. Ou seja, apenas 20% dos trabalhadores teriam como contribuir durante 25 anos. E 80% dos brasileiros não têm condições. Sabe por quê? Porque 50% dos trabalhadores têm empregos precários, sem carteira de trabalho assinada. Eles não contribuem para a Previdência e, claro, não terão proteção na velhice. Nas regiões mais pobres do país, mais de 60% dos empregos são precários. No Maranhão, 75% dos empregos são precários. Além do trabalho sem carteira assinada, de tempos em tempos, os trabalhadores são demitidos e outros são recontratados com salários mais baixos. Pronto, isso interrompe a contribuição para a Previdência. Em média, durante 12 meses, o trabalhador contribui apenas 9. Nesse ritmo, para acumular 25 anos de contribuição para a Previdência, são necessários 33 anos. Isso é mais difícil de ser cumprido pelas mulheres, que têm dupla e tripla jornada.
Além disso, a reforma é ainda mais dura com o trabalhador rural. O relator da proposta também penaliza os trabalhadores do serviço público das 3 esferas de governo e retrocede conquistas dos servidores construídas há mais de 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém privilégios nas aposentadorias dos deputados, senadores e vereadores. Essa proposta da Previdência propõe que você trabalhe, contribua e morra sem se aposentar. Você acha justo? Nós estamos vendo aí, então, cada dia mais, o engajamento também de atores, atrizes, não só o pessoal das universidades, mas também o pessoal da área cultural, cada vez mais se engajando, justamente porque temos que combater a perversidade dessas medidas. Nós temos um outro vídeo. Esse vídeo que vai ser passado agora é na CPI da Previdência Social, no Senado Federal. Essa casa aqui é pródiga em dar direitos a empresários e direitos aos grandes. Que tipo de discussão nós estamos fazendo aqui, senador Tasso? Acabamos recentemente, o Brasil, o governo, acabou recentemente de perdoar 25 bilhões do Banco Itaú. 25 bilhões do Banco Itaú. Aprovamos aqui uma medida provisória, 766, que permitiu o parcelamento de dívidas fiscais, um refis super generoso para as grandes empresas. Também discutimos aqui e aprovamos na semana passada a MP das concessões, que permite que a gente prorrogue os contratos de grandes empreiteiras sem fazer licitação. Agora, recentemente, o governo disse que vai dar anistia aos produtores rurais que não pagaram o Fundo Rural. E aí nós queremos resolver o problema da economia retirando dos mais fracos? O que nós estamos fazendo aqui? Até porque quem está discutindo aqui, a maioria que está discutindo e propõe isso, tem estabilidade no emprego. Estava aqui o juiz do trabalho da 9ª região, que é lá do Paraná, do meu estado. Está aqui, o doutor está aqui. Vossa Excelência tem garantias no seu trabalho. Não vai ter trabalho intermitente, não vai ter problema de férias. Muito pelo contrário, Vossa Excelência tem 2 férias por ano, como são os parlamentares. Então, talvez a gente teria que começar a discussão da reforma do trabalho por esses cargos que têm todas essas garantias, e não pelos trabalhadores. Professor, o senhor também é professor da USP, uma universidade pública. O senhor tem todas as garantias também. Não vai ter trabalho intermitente, não vai ter problema de férias, não vai ter problema de aposentadoria, não é? Mesmo nós aqui, que nos elegemos de cada 8 anos, a gente não pode reclamar também, porque tem condições boas de vida, de salário. O senhor que é advogado de empresa, também tem boas condições, escritório forte, rico. Então veja o que nós estamos fazendo. Gente que tem esses direitos, vem aqui e discute que o trabalhador, aquele que tem pouquíssima proteção, esse pode ter seus direitos mexidos, pode ter trabalho intermitente, pode ser demitido coletivamente, não precisa, pode ter, inclusive, a discussão patrão-empregado, a negociação prevalecendo. Eu fico perguntando se nós teríamos coragem aqui de discutir isso para juiz, para promotor, para professor de universidade. Não tem, essa casa não tem coragem, não. Sabe por quê? Porque vocês vêm fazer lobby aqui dentro. O trabalhador pobre não vem aqui dentro fazer lobby. Ele é vítima do que nós discutimos aqui e da visão da maioria aqui, que é uma visão muito mais para os ricos do que para os pobres. É lamentável o que nós estamos vendo no nosso país. Lamentável. Lamentável na questão da reforma da Previdência. Lamentável na retirada de dinheiro da educação e da saúde quando desvinculamos impostos. E fazemos isso com uma calma, com uma serenidade, como se nós estivéssemos discutindo não a vida das pessoas, estamos discutindo números, estamos discutindo o faturamento das empresas, o lucro. Porque aí quando o lucro aperta porque a economia decai, tem que retirar daqueles que ganham menos. Então, senador Paim,
Vossa Excelência tem razão em dizer que nós temos que ser bravos, nós não podemos ser mansos aqui, não. Porque se nós formos mansos aqui, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. Nós vamos ser muito aguerridos nessa casa. E nós não vamos aceitar um regime de urgência dessa matéria. Não vamos aceitar. Não tem porquê. Nós vamos discutir a exaustão, assim como nós vamos discutir a reforma da Previdência. Querem retirar direitos? Coloquem a carinha e digam que querem. E aguentem a discussão. Não queiram fazer isso num fast track, não. Porque é difícil discutir. É difícil sustentar com o povo brasileiro. Então quer fazer tudo muito rápido. Um governo que nem legitimidade de voto tem. Que está lá simplesmente para entregar para o capital financeiro e para entregar para os mais ricos desse país a melhoria das condições de vida deles e não dos pobres. É lamentável o que nós estamos vendo aqui, lamentável. E mais lamentável ainda é ver quem tem os seus direitos garantidos falar sobre a precarização do direito alheio e achar que isso é justo. Obrigada. Nós tivemos, então, na CPI da Previdência, essa manifestação da senadora que, de uma certa maneira, reflete o pensamento da maioria do povo brasileiro, onde nós temos, são convidados lá para discutir, e são ouvidos, porque também há convite para... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Augusto Fresneda Torres. Como eu sou o próximo vereador inscrito, eu cedo meu tempo total ou parcial para que o nobre vereador Amorim Mortágua conclua seu raciocínio. Vossa Excelência terá, então, até 11 minutos. Eu quero agradecer o vereador Ninha Fresneda pelo tempo que está nos cedendo, para que a gente possa, então, concluir esse assunto, até porque nós temos uma batalha grande agora pela frente. Nós vimos ali o que a senadora disse e o que já tínhamos apresentado na semana anterior, e nós estamos vendo deputados falando na imprensa, falando em reuniões, e a propaganda do governo dizendo que a reforma da Previdência é para combater privilégios e é para ajudar os pobres. É como ela disse ali, o descaramento é enorme. Eu tenho um amigo que trabalhou para um determinado deputado, aqui de Tupã, e ele ligou para o amigo e diz, olha, eu vou aí te explicar a reforma da Previdência para você entender. Aí o amigo de Tupã disse para ele, olha, deputado, o senhor me faz um favor, o dia que o senhor vier, o senhor me diga, com antecedência de pelo menos uma semana, para eu poder recebê-lo. Aí o deputado disse, ué, mas você está me estranhando? Nunca precisou disso, eu sempre fui na sua casa, sempre falei com você, para que eu preciso agora avisar uma semana antes? Aí o cidadão tupaense disse para ele o seguinte, é que eu preciso que o senhor me diga com uma semana antes, para o senhor ir comigo na casa das pessoas da periferia, que o senhor nunca foi, mas eu fui pedir voto para o senhor lá, e o senhor vai explicar para eles, um por um, como é que ele vai ser beneficiado com essa proposta da Previdência. Me disse o amigo que o deputado nunca mais ligou para ele. Acho que ainda são amigos, não sei, mas nunca mais ligou para ele nesse sentido. Então, é muito difícil você explicar para uma pessoa que ganha um salário mínimo e que se aposentava com 15 anos de contribuição, que ele agora vai aposentar com mais 10 anos de trabalho, quando ele completar os 25 anos, desde que, completando os 25 anos de contribuição, ele tenha a idade. Porque precisa ter 65 para homens e 63 para mulher. Então, você vai explicar para ele que isso, ou quem ganha um salário mínimo virou rico no país. Então, vai explicar para ele que isso é para ajudar os pobres, para acabar com os privilégios.
Então, para ajudar os pobres e acabar com os privilégios, ele vai trabalhar mais 10 anos no mínimo. E agora foi restabelecido o salário mínimo por causa da nossa pressão, da nossa luta, porque nem o salário mínimo ele ia receber. E vai dizer para ele, então, que isso é para ajudá-lo. Isso é para ajudar você, a sua família. Você pega um casal que trabalhou a vida inteira, 35, 40 anos, se aposentou, um recebe R$ 1.500, o outro recebe R$ 1.500, e se um deles falecer, dá R$ 3.000 a renda familiar. Você vai dizer para eles que eles são ricos. E, por causa disso, a soma das duas aposentadorias não vai poder ultrapassar 2 salários mínimos. E que isso é para combater privilégios. Então, realmente, a senadora tem razão quando diz que não há lugar lá para os representantes do povo, que não há lugar lá para os representantes dos pobres. E está cheio de rico lá dizendo que a reforma é boa. Para eles é boa, claro. E nós estivemos no Senado, não estivemos na Câmara, porque na Câmara não nos chamam. E o Senado parece que está sendo um lugar onde nós estamos tendo condições de ter algum espaço para falar. Na Câmara, todos os nossos representantes que foram lá ouviram, escreveram, ninguém prestou atenção em nada, só prestaram atenção naquilo que interessava para as classes mais dominantes. Eu gostaria de continuar, então, esse slide aí, mostrando, como foi dito lá pelo CAPRE, alguns países, a Inglaterra, o tempo de serviço exigido é 25 anos, a idade mínima é 50. No Chile, 20 anos de tempo de serviço, idade mínima 55 anos. Na França, 27 anos de tempo de serviço, idade mínima 52 anos. Na Itália, 33 anos de contribuição, idade mínima 53 anos. E na Argentina tem uma variação de 20 a 30 anos, e como aqui no Brasil, hoje, não tem idade mínima. Aí nós podemos passar para a outra. Essa daí é uma reportagem que a Folha de São Paulo trouxe do deputado Roberto de Lucena, que é do PV, que esteve aqui em Tupã semana passada, foi até citado aqui pelo vereador Eduardo, e ele entrou com, está escrito ali, um pedido ao Ministério Público Federal para que o Procurador-Geral investigue o verdadeiro déficit que o governo diz que tem no sistema previdenciário do país. Ele diz que essas informações são falsas e os números divulgados pelo governo não são confiáveis. E é um deputado do PV, portanto, não tem o peso do partido obrigando ele a votar, porque ele tem votado contra essas reformas. Aliás, falando nisso, passemos a seguinte. O seguinte mostra um mapa de votação que os partidos têm feito nesse momento. O governo tem 296 votos e o apoio à população 177 na Câmara dos Deputados. E a gente observa que 2 partidos, o PSDB e o DEM, são mais governistas do que o próprio PMDB. Eles votam sempre com o governo, 100% com o governo. E na outra ponta, os que votam sempre a favor da população, nós temos o PDT, o PT, o PCdoB e o PSOL. Os outros partidos têm variações. Alguns deputados votam de um jeito, os votam do outro, contrariando, inclusive, a indicação do próprio partido. No Senado Federal, a única bancada que tem 100% a favor do governo é o PSDB. Nem o PMDB, que é o partido do governo, está tendo votos nesse sentido que nós estamos procurando lá. Por essa razão, então, podemos passar a próxima imagem. Esse final de semana, essa foi a notícia que teve em todos os jornais. Temer gasta 2 bilhões para tentar comprar voto de 330 deputados. Mas se não tem dinheiro,
para a Previdência. Como é que tem 2 bilhões para tentar comprar deputado? Como é que tem 25 bilhões para que o Itaú não pague o que deve para o governo? Como é que tem 10 bilhões para isentar as grandes empresas de pagar o Fundo Rural, que faz parte da Seguridade Social? Como é que faz uma medida provisória, 766, que foi citada ali, onde 90% da dívida foi perdoada e os devedores, os grandes devedores, eles tinham 96 meses para pagar e um deputado que deve 57 milhões aumentou para 240 meses e foi aprovado. E quem era o relator disso deve para a Previdência 76 milhões de reais. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, por esta razão, nós, pode tocar, estávamos falando justamente dessa questão da propaganda que o governo faz, que é enganosa, e vai tentar agora colocar a população contra o funcionalismo público, que é essa estratégia para poder, então, dizer que a reforma está ajudando os pobres. O que originou essa charge que está circulando na internet aí. Passemos para a seguinte. Na CPI do Senado, os economistas que foram ouvidos neste final de semana, de diversas universidades, negaram aquilo que a gente vem dizendo há bastante tempo. Negaram que haja déficit e criticaram a proposta de reforma da Previdência. Vamos para frente aí. O PMDB fez uma enquete onde 97% dos seus filiados disseram que são contra a reforma. Seguindo, então, no Campeonato Brasileiro, todos os jogadores jogaram nesse final de semana, a Série A e Série B, com protesto, uma tarja preta que todo mundo pôde ver durante o jogo. Claro que a Rede Globo não tocou nesse assunto, a gente assistia o jogo e falava, mas por que todo mundo está de tarja preta aí? A gente não sabia. O jornal é que está anunciando. E, hoje de manhã, nós tivemos uma reunião da nossa Frente Tupanense em Defesa da Aposentadoria e foi decidido que nós iremos participar da manifestação que vai haver dia 24 agora, lá em Brasília, saindo de Tupã. Nós já estamos com garantido. 2 ônibus estarão saindo de Tupã, locais, e mais os ônibus. Terminou, mas apresentará mais 1 minuto para Vossa Excelência encerrar. Eu agradeço, senhor presidente. Então, nós teremos daqui de Tupã, saindo 2 ônibus que já estão devidamente organizados, e, além disso, haverá ônibus regionais de algumas categorias, como professores, que os ônibus são ou da região de Marília, ou da região de Prudente, ou da região de Tupã. Então, nós teremos muitas pessoas participando aqui de Tupã, organizando pela Frente Tupanense em Defesa da Aposentadoria. Estaremos todos lá em Brasília, no dia 24, para fazer com que a nossa voz seja, ou pelo menos tentar fazer com que a nossa voz seja ouvida nessa grande marcha que teremos lá no dia 24 de maio, em Brasília. Muito obrigado a todos.